Olá, estamos de volta, mais um estudo, agora o estudo de número 3, a tenda do encontro. Nós falamos no estudo número 2 de buscar a face de Deus enquanto se pode achar. Agora nós vamos ver o como. A gente falou alguma coisa, mas agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. Ali no Salmos 27, o Senhor faz um convite. Salmos 27, versículo 8, ele faz um convite: buscai a minha face. E aí o meu coração respondeu: buscarei a tua face, Senhor. Tem que haver uma resposta, uma iniciativa, uma atitude da minha parte quando eu ouço o convite do Espírito Santo. Eu preciso fazer alguma coisa, é a minha resposta, ok? Olha, primeiro ponto que a gente tem que esclarecer aqui: buscar a Deus só porque você está no sufoco é muito pouco. Deus quer mais do que isso. Eu estou com uma enfermidade, então vamos buscar o Senhor. Eu perdi o emprego, vamos buscar o Senhor. Eu estou querendo vender minha casa, vamos buscar o Senhor. Ou seja, nós estamos ainda no reino das coisas aparentes, da sobrevivência, das necessidades. Mas quando Deus nos convida a buscar a sua face, Ele está falando de intimidade, de comunhão. Aí o nível é maior, a profundidade é maior. Porque eu preciso conhecer o meu Deus, saber quem Ele é, a grandeza que Ele tem, o amor que Ele tem por mim, mas isso de forma pessoal e experimental. Não é apenas de ouvir falar ou em função de uma necessidade. Agora eu quero conhecer o meu Deus, e quanto mais eu busco a Deus para conhecê-lo como Ele é, santo, perfeito, maravilhoso, mais a minha vida é impactada, transformada. Esse é o jogo. A gente chama o pulo do gato na nossa vida espiritual, no nosso cristianismo autêntico. E aí, para mim buscar a Deus dessa forma, eu tenho que me retirar do meio. Mas do meio do quê? Da rotina, daquela barulheira, daquela uma quantidade enorme de ruídos, de interferências, de perturbações. Eu não consigo me concentrar. Aliás, eu já tenho dificuldade em me concentrar. Se tem muitas coisas acontecendo à minha volta, fica muito mais difícil. Então eu tenho que me isolar. Relacionamento de intimidade é privacidade. E o exemplo que a gente tem é Moisés. Moisés, no meio da comunidade, ele resolve levantar a tenda do encontro, ou a tenda da congregação. E essa tenda ficava fora do arraial e longe do arraial, para ter privacidade. E quem quisesse buscar a face de Deus, iria para essa tenda. O interessante é que Moisés ia para a tenda, e a única pessoa que o acompanhou e permaneceu fiel ao lado dele foi Josué, ainda jovem. A comunidade ficava olhando Moisés passar em direção à tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a nuvem, a coluna de fogo descia sobre a tenda, e Deus falava com Moisés face a face. Aí o povo se prostrava para adorar a Deus, mas porque viu um sinal. Aí isso criava temor, mas eles não queriam ir lá buscar a face de Deus. Eles iam, algumas pessoas da liderança iam até uma certa parte, depois ficava esperando para ver. Medo de Deus, medo de entrar na presença de Deus e ser transformado por Ele. Aí fica aquela coisa de um pé atrás.
E isso embaraça a nossa vida espiritual. Eu tenho que me convencer de que quando eu entro na intimidade de Deus, a minha vida é transformada por completo. Eu saí daquele degrau da religião e fui para o degrau da intimidade. O diabo não consegue cancelar, anular, destruir esse relacionamento que eu tenho com Deus. Eu me torno uma pessoa imparável. E isso preocupa o inferno. Por isso que o diabo gosta de igrejas que estão distraídas, porque elas são fracas em termos de poder, de virtude, porque há uma maneira correta de se buscar o empoderamento sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós buscamos a face de Deus, não é apenas para ter uma experiência espiritual, de ver a glória de Deus, não, isso também faz parte, mas nós queremos conhecer o próprio Deus como pessoa que nos ama. Isso é amizade, é mais do que uma experiência. A gente se torna amigo de Deus. Parece que é como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu mais, é Cristo na minha vida. A intimidade que nós temos, a amizade que nós temos é como se ele vivesse através de mim. E é isso mesmo, como a gente vê escrito lá na Bíblia também, Deus sendo tudo em todos. Porque esse é o propósito maior de Deus na nossa vida, na comunidade cristã. Ele sendo tudo em todos. E isso vai acontecer lá no estado eterno. Mas até lá eu tenho que pôr o pé na estrada. Eu tenho que seguir essa jornada da santidade, da intimidade e da presença manifesta de Deus na minha vida. Então Moisés teve essa iniciativa. Partiu dele. Interessante, né? Não foi um comando, foi uma iniciativa dele. Comando é a construção do tabernáculo, é outras coisas, os 10 mandamentos, aí é uma iniciativa de Deus. Mas a tenda do encontro, Moisés sentiu a necessidade disso naquela época, e nós temos essa necessidade hoje, e com maior necessidade e maior urgência. Porque são tempos difíceis e eu preciso da direção de Deus na minha vida, no meu chamado, no meu ministério. Não posso ficar distraído pela vida, acomodado num banco de igreja. Não, eu conheço o meu Deus. Foi o que Jó disse depois de todas aquelas experiências. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, de uma religião. Agora não, eu o conheço pessoalmente. Isso muda a vida de uma pessoa, ok? E nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos meditar sobre a mordomia de Deus na nossa vida, que são as 24 horas do dia. O que eu faço com essas 24 horas? Se for só rotina, só correria para sobreviver, e são coisas lícitas, ninguém está dizendo que é pecado, mas elas estão roubando o meu tempo, o tempo da minha comunhão, da minha intimidade com Deus, e muitas vezes eu fico perdido e não sei que direção seguir, porque eu não sei ouvir a voz do Espírito Santo. Estou tão ocupado, correndo tanto, tão estressado, que eu não sei bem para onde ir. E isso no ministério é trágico, não só na vida do cristão individualmente, mas no ministério. Eu preciso da direção de Deus, e Deus não fala tudo, Ele vai falando aos poucos, porque eu tenho que me manter na trilha, ok? Na dependência
da fidelidade de Deus, do seu poder. Olha, muitas coisas na nossa vida são lícitas, mas nem tudo me convém. É o que Paulo diz. Esse convém, ele tem uma natureza espiritual. Lícito é porque não é pecado, é normal. Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, normal, não tem nada estranho nisso. Agora, quando isso rouba todo o meu tempo, a minha mordomia, então tem alguma coisa errada. O que sobra para Deus? Migalhas? Não. Deus tem que receber a primazia, ok? Da minha vida, do meu coração. E o interessante é que muitas vezes Deus fala conosco quando nós estamos naquele estado de sonolência, estamos dormindo, mas estamos acordados, e Deus fala com o meu espírito. Ou seja, não existe limitação para a nossa comunhão com Deus. Muitas vezes eu recebo revelação, ensino e correção de Deus quando eu estou dormindo, depois das 3, das 4 da madrugada, antes de eu acordar. Deus não perde tempo, Ele está o tempo todo agindo, e eu tenho que organizar a minha vida de forma que sobra tempo para desenvolver uma comunhão com Deus. Não basta apenas frequentar uma igreja, eu preciso conhecer o meu Deus de forma pessoal e experimental, de ver a grandeza que Ele tem, a grandeza do seu amor, da sua fidelidade, do seu poder e do propósito que Ele tem para a minha vida. Aí eu pergunto, qual é o nível da minha aspiração? Continuar naquela rotina? Entra dia, sai dia, a mesma coisa? Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, é a mesma coisa? Não acontece nada? Tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Deus cria coisas novas todos os dias. Ele não é repetitivo. O inesperado para Deus é a maneira como Ele trabalha conosco, e a nossa fé fica nessa dependência do poder e da fidelidade de Deus. Isso me mantém ali prostrado aos pés do Senhor, dependendo da sua graça. E a minha aspiração é ser semelhante a Cristo, é a plenitude do Espírito na minha vida, é o desenvolvimento da maturidade de Cristo na minha vida, estatura de varão perfeito. Não posso me acomodar e não posso deixar que a rotina domine a minha vida e controle o meu tempo e controle as minhas decisões, as minhas prioridades. Sabe o que nós precisamos como cristãos? Superação. O tempo todo nós precisamos de superação. Sabe por quê? A carne, ela tem uma inércia de ficar estacionada, conformada num determinado ponto da vida, e ali ela para. Mas o meu espírito é como a corça, que tem fome e sede de Deus. É diferente, entende? E eu tenho que ver quem está controlando a minha agenda. E o Espírito Santo, com certeza, ele quer estabelecer o governo de Cristo na minha vida. Olha, a minha segurança, a minha estabilidade, ela não pode vir de coisas visíveis, daquilo que é aparente, o império dos sentidos da sobrevivência. Eu preciso de ouvidos para ouvir, eu preciso de olhos para ver, e eu preciso de um coração para crer. É outro nível, é o nível sobrenatural da nossa vida com Deus, ok? E eu não posso confiar só naquilo que eu vejo. Eu preciso confiar em Deus e crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu possa imaginar. O inesperado, quando você menos espera, pumba, a bênção cai
sobre a tua vida. Você não fez nada, você não tem mérito algum, é a graça de Deus. A única coisa que você fez foi descansar na fé. Entende? Aí toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas isso não quer dizer que a preguiça é de Deus, não é não. A gente não para um minuto, mas eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar porque a minha ansiedade, a minha inquietação não me ajuda em nada. Ok? A minha segurança e a minha estabilidade tem que estar lançada sobre o Senhor e a sua palavra. Não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que ele disse que faria. É diferente, ok? E andar com Deus, atingir a estatura de varão perfeito, ser um homem, uma mulher maduro, madura, é esse nível de confiança em Deus. E aí, quando a gente começa a entrar nesse nível, aí Deus começa a te usar como servo, mas um servo poderoso. Aonde ele bota o pé, o chão treme. Porque não sou eu, é Deus, é o Espírito Santo operando através da minha vida. A questão do medo é uma questão terrível na vida do cristão. Porque o medo é a desconfiança. Será? Será que Deus vai fazer? Mas será mesmo? Fica com esse tipo de questionamento que vem da carne. E você não consegue descansar na fidelidade das promessas de Deus, no poder de Deus para realizá-las de uma maneira esplendorosa que eu nem consigo imaginar. O medo me paralisa e eu preciso jogar esse fardo fora para que Deus possa me levar pelo caminho do inesperado, o caminho da graça, e a minha vida seja uma vida frutífera para Deus, porque é algo sobrenatural, não é uma técnica, não é um método. Não estou aqui desprezando o planejamento que a gente tem que fazer, eu só estou dizendo que o planejamento jamais vai substituir a graça de Deus. É só isso que eu estou dizendo. A gente precisa colocar a equação, os fatores da equação nos seus devidos lugares. A graça vem em primeiro lugar, ok? Concluindo então o nosso terceiro estudo. Você vai ter que mexer na sua agenda. Você vai ter que construir uma agenda nova para buscar intimidade com Deus, se aquietar na presença de Deus e aprender a ouvir a voz do Espírito e responder integralmente ao que Deus requerer da tua vida. Obediência integral. Ok? E Deus, principalmente nessa questão da direção, Ele precisa falar pessoalmente com você. Não é mandando recado, não é usando terceiros. Ele pode fazer isso, claro, ninguém está negando isso. Mas acontece que recado não firma uma fé dentro de mim, esse é o problema. Aí vem a questão da muleta. Deus não quer muleta na vida de ninguém. Deus quer se relacionar pessoalmente com cada um e falar pessoalmente com cada um, porque Ele te conhece pelo teu nome. Aí, se o profeta vem trazer alguma coisa, você já tem aquilo construído, enraizado dentro de você, por causa do relacionamento que você tem com Deus. É algo pessoal, ok? Senão eu vou ficar dependente de profeta. Quer dizer, se não tiver profeta falando, eu não sei o que fazer. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito. Ou seja, ele fala comigo. Ele traz luz, ele traz entendimento. E aí eu me aquebranto diante de Deus.
É outra pegada, é outra jornada, e tudo isso começa pela humildade. Por isso que Jesus disse, né? Um coração humilde e manso de coração, para que você se aquebrante diante dele e receba o melhor que ele tem para a tua vida. Não se contente com a mediocridade, não se contente com a rotina do dia a dia, busque uma superação na tua vida pessoal com Deus, no teu ministério, no teu chamado. Não tenha medo. A gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que Deus fala, porque Ele é fiel, e eu preciso estabelecer a minha confiança em cima dessa intimidade, dessa sensibilidade, ok? Então, nós temos que construir a nossa tenda da revelação. Não sei como você vai ver aí na tua vida, como que você vai fazer isso, e você vai se comprometer com Deus, de buscá-lo em verdade, em espírito, de buscá-lo com sinceridade no tempo da tua oportunidade e receber direção de Deus para a tua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma. E por onde você for, é só milagre, e o nome de Jesus sendo exaltado, ok? Tenha uma boa semana, reflita sobre essas coisas, gaste tempo meditando sobre isso e coloque em prática essas coisas. Não fique só ouvindo, faça alguma coisa, tome alguma iniciativa, ok? Tenha uma boa semana, Deus te abençoe, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.